Então, meu nome é Thalita Fidelis e nós estamos aqui hoje com Diogo Menoncin, com Mário Xavier, para esse bate-papo sobre os desafios da advocacia, sobre propostas que os dois têm para a Chapa 11 de agosto, para a nossa campanha. E eu quero começar, então, apresentando os nossos futuros diretores, para contar um pouquinho a história deles na OAB, contar um pouco como que foi os desafios que eles já enfrentaram. Então, se apresentando primeiro, passo a palavra para o nosso Mário Xavier. Então, Mário, conta um pouquinho para a gente a sua história na OAB, quem é o Mário Xavier. Bom, meu nome é Mário Sérgio Xavier, eu sou advogado aí, vou completar 27 anos de advocacia, sou filho da UEL. E o Mário é esse advogado apaixonado pelo que faz. Acompanho as atividades da instituição da OAB desde que me formei, aliás antes, porque quando eu fazia estágio no escritório do Alberto de Paula Machado, ele era candidato ao Conselho Estadual da Ordem. Eu estou falando isso de 1993, 94. E ali eu já participava de campanha e já ia ganhando esse entusiasmo pelas atividades da OAB e como que a OAB é responsável por cuidar não só do advogado, mas da sociedade em si, através da advocacia, fortalecendo a advocacia para que a sociedade se fortaleça também. E nesse tempo de advocacia, qual que é o seu histórico dentro da OAB? O que você já atuou dentro da Ordem? Qual que é o seu cargo hoje atualmente na OAB? Eu gosto de falar que dentro da OAB, do sistema da Ordem, eu já fiz um pouco de tudo, né? E muito de bastidor. Eu sempre fui um soldado da Ordem. Então, nas campanhas, quando eu era estagiário, eu já corria atrás aí de documentação, ajudava o pessoal de formação da chapa, os advogados que estavam habilitados a concorrer. Depois que me formei, o meu sócio era dirigente da Ordem, então era o Wellington Araújo Carneiro, e ele também desempenhava vários cargos e eu ajudava, às vezes com advogado instrutor, em algum tipo de processo administrativo dentro da Ordem, e também eu acabei sendo em muitas ocasiões advogado da chapa, né? Quando tinha discussões, quando tinha apresentação de documento, na época ainda era documentação, levava para Curitiba e escrevia a chapa em Curitiba, e tinha os embates naturais de toda a campanha, né? E depois eu acabei ingressando em cargos, e os últimos cargos que eu tive foi na gestão passada, eu fui vice-presidente da subseção de Londrina, né? Durante uma pandemia, aprendi muito sobre gestão de ordem. Era muito importante ter ganhado essa experiência para estar aqui hoje, entender como funciona a ordem, a sua parte executiva, a sua parte administrativa. E hoje eu sou conselheiro estadual da Ordem, represento os interesses não só de Londrina, mas da advocacia paranaense dentro do Conselho Estadual. Faço parte da segunda turma da Câmara de Disciplina, onde julgamos aí comportamentos infracionais dos advogados, e também participo do Conselho Pleno, onde são votados não só questões disciplinares de advogado, mas também alterações de normas internas da advocacia. Então a gente vai criando, com toda a situação, uma empatia, né? Porque a gente sabe as nossas dificuldades, quando se é advogado de trincheira, sabe o que é a dificuldade que o advogado enfrenta. Quando você está dentro do sistema da Ordem, você passa a ver que outras pessoas também têm dificuldades, às vezes maiores que a sua, e isso faz você identificar o que é o sofrimento da advocacia e como você pode ajudar, de alguma forma, a melhorar a vida do advogado e da advogada. Muito bem. Quantos anos de advocacia, Mário, que você Completo tem? Agora, eu me formei em 1997, colei grau no início de 98, então estou indo para, se eu conto não estiver errado, 27 anos de ininterruptos de advocacia. Muito bem. E você, Diogo, conta um pouquinho a sua trajetória na OAB, seu histórico. Bom, meu nome é Diogo Menoncin, eu sou advogado há praticamente 20 anos, formado pela UEL, tenho pós-graduação também pela UEL e pela Escola da Magistratura do Trabalho. Sou advogado por vocação, acredito que a advocacia faz diferença na vida das pessoas e é por isso que eu me apaixonei pela advocacia.
Estou no sistema da OAB há mais ou menos 10, 12 anos. Né? Isso tudo surgiu de uma conversa de cafezinho da Justiça do Trabalho, né, em que a Scarlett, a nossa Ana Paula, me convidou para fazer Saudosa. parte das reuniões da Comissão de Direito do Trabalho, e aí eu comecei, né? Em um primeiro momento eu achei estranho, falei, por que OAB, né? Por que ir lá numa reunião da OAB? O pessoal da OAB está lá e eu estou aqui. E na época ela me convenceu que nós somos OAB, né? Todos nós advogados fazemos parte da OAB e devemos trabalhar pelo bem da advocacia. E assim ela me convidou e desde então comecei a frequentar as reuniões, de pouquinho em pouquinho virei diretor ali, coordenador, melhor dizendo, da Comissão de Direito do Trabalho, depois fui convidado para ser conselheiro, de conselheiro hoje eu sou o diretor tesoureiro, né, da atual gestão e desejo prosseguir, acho que a gente tem muita coisa por fazer. Com certeza. E Diogo, nessa trajetória sua como advogado, que você poderia contar para nós sobre os seus maiores desafios? O que você enfrentou, que você pensou assim, olha, foi importante o papel da OAB ali, foi importante eu estar na OAB naquele momento, o conhecimento que você tinha de ordem, como isso te ajudou para passar por esses desafios que os advogados tanto passam, principalmente vocês na Justiça do Trabalho, né, os dois advogados trabalhistas? Eu gosto muito de contar essa história, na verdade, porque eu comecei bem pequenininho. Eu e mais um colega de turma, né, a gente decidiu criar um escritório de advocacia. Eu me lembro que nós éramos em 40 na minha turma, somente 3 passaram no exame de ordem. E aí, sem ter condições, a gente resolveu criar, né, o nosso escritório bem pequenininho, era uma sala compartilhada, com uma recepção e um banheiro. Na época a gente pintou a própria sala, né, a nossa sala ali de advocacia, a gente fazia a limpeza e tinha dinheiro para pagar as contas ali. Então foi um grande desafio começar a advogar, foi um grande desafio estabelecer a advocacia como o meu trabalho, que era o que eu queria. Mas logo de início eu me lembro muito bem que eu peguei uma causa em que houve o sucesso de previdenciário, né? Hoje eu sou advogado trabalhista, mas na época fazia outras áreas também, e essa pessoa ficou tão grata, né? Tão grata porque aquele benefício era a única coisa que ela tinha naquele momento, que eu falei, eu acertei. Então, o meu grande desafio foi me estabelecer. E nesse contexto, a OAB foi essencial. No apoio dos colegas, nas reuniões que a gente fazia da Comissão de Direito do Trabalho, naquele momento de terapia, né, em grupo, em que a gente discutia o que fazer em determinado caso, né, o incentivo dos colegas, e principalmente o apoio nas situações que naquela época a gente tinha perante um outro magistrado e que a gente precisava do apoio da ordem, principalmente com a pressão de fazer acordo na Justiça do Trabalho. Então a ordem foi fundamental e continua sendo, né, fundamental para todos os advogados nesse apoio inicial, né, seja nas orientações, seja também no apoio com relação a juízes, enfim, né, a todos aqueles que, porventura, violem nossas prerrogativas. Muito bem. E você, Mário? Que desafios você enfrenta na advocacia ao longo desses 27 anos? E o quanto você acha que a OAB foi fundamental para você, a sua experiência dentro da ordem, os amigos que você já falou que fez dentro da OAB, né? O quanto isso foi importante para enfrentar esses desafios? A advocacia, eu costumo falar que a advocacia participou de tudo na minha vida a partir do momento que eu me formei, né? Eu vim do curso de engenharia mecânica, que eu não concluí, entrei muito novo na faculdade e acabei interrompendo o curso, retornei para Londrina e fui aconselhado aí, na época pelos meus pais, para fazer direito, né? Mas assim, não era nada que estava assim à vista. E eu fui meio que perdido, mas me encantei com o curso, me encantei porque eu via naquilo, não uma coisa distante, como eu via na engenharia, né? Onde eu vou aplicar isso? As aulas que eu tinha eram sobre o cotidiano, né? Por que as relações entre as pessoas, as relações entre as empresas, como que tudo acontecia? E não era esmo, né? Tinha além
da parte cultural da sociedade, tinha ali uma regra que as pessoas acabavam seguindo. E eu fui me achando no curso, e logo comecei a fazer estágio. Final do primeiro ano de curso, eu já comecei a estagiar no escritório de um advogado muito importante aí no cenário jurídico nacional. E acabei gostando cada vez mais, porque eu identifiquei e percebi por que a advocacia, por que na verdade a advocacia encanta todo mundo. Porque a função é o trabalho da confiança, né? Vejam como é importante isso, e eu sempre menciono isso nos compromissos de novos advogados. Alguém chega lá no seu escritório, mal te conhece, e assina um papel, uma chamada procuração, para você fazer da vida dele o que você quiser, né? Coloca nas suas mãos o patrimônio que ela tem para que você defenda, coloca nas suas mãos a defesa da liberdade, coloca nas suas mãos a defesa da saúde. Não é fácil a pessoa confiar isso, e ela faz isso porque a lei não permite que ela faça por si. Então ela chega para o advogado e fala assim: por favor, eu não posso fazer, ou eu não sei, não tenho a técnica para fazê-lo, ou a lei não me permite, então faça por mim a melhor defesa que tiver, que puder fazer. E nisso o Dr. Diogo mencionou bem. O advogado, quando ele luta pelas prerrogativas da profissão, na verdade ele não está lutando por ele, advogado. Ele está lutando pela defesa da sociedade, pela defesa do seu cliente, pelo alcance de uma justiça social. Então, se ele abre mão de uma prerrogativa dele para exercer o seu trabalho, ele está, na verdade, abrindo mão de um direito que não é dele, é do cliente que o constitui, que confiou nele para que ele fizesse aquilo. E é isso, viver a advocacia dessa forma, que para mim é o que mais me entusiasma, mais me chama atenção. É saber que eu sou importante para a defesa de alguém que precisa se defender ou do arbítrio do Estado ou do arbítrio de outra pessoa. Então acho que é isso que me causa... Que te move. Que me move na advocacia. É isso que eu gosto. E desafios, Mário? Tem desafios nessa advocacia de 27 anos? Sempre tem, né? A advocacia é uma renovação constante de desafios, né? Eu, como venho de épocas antigas, aí teve o desafio da introdução do processo eletrônico, né? Cada vez a gente fala assim: não vou conseguir advogar, está mudando tudo, né? E quando a gente se forma, a gente talvez tenha uma ideia errada de que a gente é advogado daquela lei vigente ali, né? Porque é aquilo que a gente aprende. E, na verdade, a gente tem que aprender a ter um tirocínio, ter um raciocínio jurídico, né? E ter a formação dos princípios que embasam cada disciplina. Porque pode mudar a legislação, mas você consegue entender as mudanças e continuar aprendendo sempre. E sempre estudando, né? Porque isso é um dos mandamentos do jurista, saudoso jurista Eduardo Couture, uruguaio. Quanto menos estudar, menos advogado será. E é isso, porque o mundo é dinâmico, a sociedade é dinâmica e as leis se alteram, né? E se você não tiver com base os princípios para entender essa alteração da lei, e tem até uma mensagem do filósofo Otto Bismarck, que eu gosto muito: se souberes como são feitas as salsichas e as leis, vocês se afastariam de ambas, né? Então a gente tem até que, por questão de ter uma base sólida em princípio, a gente entender se a lei é correta ou não é correta, para que a gente possa não descumpri-la, mas tecnicamente atacá-la para fazer valer o direito do seu cliente. E como que você acha que a OAB pode ajudar nesses desafios? O espírito de corpo sempre é mais forte do que o indivíduo, né? A OAB é a casa da democracia, é a casa do advogado. Então, quando o advogado se sente ameaçado em qualquer um dos seus direitos no exercício da sua advocacia, a OAB vai se apresentar para defendê-lo, como acontece rotineiramente. Nós temos comissões de prerrogativas que funcionam 24 horas por dia, né? Porque, veja, às vezes vai atender na madrugada um advogado criminalista.
Ele vai numa delegacia, encontra lá agentes do Estado armados, ele é armado apenas com a palavra, né? E ele está sozinho ali na defesa de um cidadão que precisa defender sua liberdade. Se ele tiver as prerrogativas ali violadas, ele sozinho ali não vai conseguir fazer muito, porque às vezes de madrugada não tem muito a quem socorrer, às vezes o delegado não está, ou o escrivão não está. Então a ordem está ali para auxiliar o advogado nesse minuto. E são inúmeras razões para se fazer acompanhar pela advocacia, pela OAB, não só na advocacia criminal, em tudo, né? Então a OAB está sempre presente. E eu digo mais, Thalita, não é só na questão de atendimento do que já ocorreu, né? A OAB, ela também serve para preparar o advogado para que aquilo não aconteça, o qualificando nos cursos que a Escola Superior de Advocacia apresenta, né? Então isso faz com que a vida do advogado, que é dura, todo mundo sabe que a vida do advogado é dura, é difícil, mas ela tem um socorro aí numa instituição que é muito forte, muito respeitada na sociedade e também pelo Estado. Esses cursos, né, que a ESA oferece, que a gente tem também um núcleo jovem que faz uma formação para os jovens advogados quando estão ingressando, né, na advocacia. Como você bem colocou, né, esses desafios você não teria enfrentado como enfrentou se não tivesse estudado, né, se não tivesse o estudo diário, né, então quanto isso é importante para passar por esses desafios, e a OAB tem que ser um braço nisso, né, a OAB tem que ser muito importante esse papel da ordem de realmente capacitar o advogado, o jovem advogado, o advogado mais experiente também, que às vezes precisa se revitalizar naquela aprendizagem, então sem dúvida a OAB tem um grande papel aqui, né. Sim. E Diogo, Quer completar alguma coisa? Não, é só falou da comissão do jovem advogado, a comissão do jovem, da jovem advocacia, ela talvez seja a comissão mais importante da OAB, né? Já teve grandes lideranças na advocacia. Nós temos hoje na instituição uma diretora da jovem advocacia, que é a doutora Jaqueline Coraza, que fez um trabalho soberbo dentro da comissão. A comissão mais importante, eu digo, porque ela é o primeiro acolhimento do advogado que passa no exame da ordem. A faculdade não forma advogado, o que forma advogado é o sucesso no exame da ordem. Nem todo mundo consegue, mas a comissão da jovem advocacia é o que faz aquele primeiro acolhimento. Às vezes a pessoa não sabe nem em que área vai advogar, ou não é de uma família de advogados, está meio perdida. A comissão dá não só a relação de networking, que a pessoa pode se achar que é a área que vai trabalhar, mas troca de experiências, troca de ideias. A comissão realmente faz um trabalho brilhante aí para quem está começando na advocacia. Sem dúvida, Mário. O núcleo jovem, né, a gente chama de núcleo jovem, mas também a diretoria da jovem advocacia tem um papel fundamental. A Jaqueline sempre à frente, que a gente quer que ela continue, né, à frente dessa diretoria. E eu vou passar agora a palavra para o Diogo. Diogo, você atualmente é diretor tesoureiro da OAB Londrina e a gente quer muito que você continue como diretor tesoureiro. E por quê? Porque o Diogo, que tem essa experiência na advocacia trabalhista, que tem seu escritório, por que você vai dedicar tempo, como você já dedica, mas por que você vai continuar a dedicação desse tempo para a OAB como membro da diretoria? Bom, primeiramente eu queria dizer que eu sou muito grato à advocacia, né? A advocacia, além de ser a minha vocação, ela é a minha profissão, né? Eu não tenho outra profissão a não ser a advocacia, ela que acaba provendo ali, né, o sustento da minha família, né, e eu valorizo demais a atuação da OAB, né. Eu enxergo na OAB uma entidade que protege e valoriza a advocacia, e acreditando, né, na atuação da OAB, eu entendo que eu devo continuar, né. Eu comecei muito pequenininho dentro da OAB, eu comecei dentro de uma comissão, e aos poucos eu fui vendo o trabalho de muita gente importante, de muita gente que ali dentro dedicava muito tempo pessoal, inclusive deixando seu próprio escritório para cuidar
da OAB e do interesse da coletividade dos advogados, né? Então, valorizando isso, eu entendo que todos nós devemos contribuir para o sucesso de todos os advogados e advogadas, né? E eu enxergo, né, nesse trabalho uma grande satisfação, principalmente quando a gente consegue avanços como a gente tem conseguido, né? Hoje, nos últimos anos, né, a gente conseguiu uma reestruturação de várias salas de advogados. A gente conseguiu implementar em vários locais que não tinha estrutura um local apropriado para que o advogado consiga trabalhar. Posso citar o exemplo da PEL 2, da PEL 3, da Casa de Custódia, da Central de Flagrantes, em que a gente mobiliou, colocou ali toda uma estrutura com computador, impressora, ar-condicionado, mesa, cadeira, para que o advogado consiga dignamente exercer a sua profissão. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que a gente tem muito por fazer ainda, muito por realizar, né? A gente está fazendo agora, né, a reforma do escritório compartilhado. Há uma necessidade de implementação de novos espaços para os advogados. Isso veio com pandemia, isso veio com audiência virtual, né? O próprio escritório compartilhado, nós estamos fazendo uma sala individualizada para audiências e uma sala individualizada para atendimento, uma necessidade da advocacia. E eu acredito que a gente possa estender isso, a Rolândia, Cambé, né, outros espaços, né? Então, é isso que me desperta o interesse em continuar e é nisso que eu acredito. A valorização da advocacia, a estrutura e a proteção que já foi dita aí pelo Mário agora há pouco. É isso mesmo. Isso que você falou no começo, né, Diogo, quando a gente começa ali pequenininho na comissão, vendo grandes advogados se dedicando à presidência da OAB, se dedicando, abrindo mão do tempo no seu escritório para se dedicar à ordem, isso realmente motiva, né? Dá uma inspiração para falar, eu quero um dia poder ajudar assim. E Thalita, fazendo parte, né, da comissão, da coordenação da comissão, do conselho e da diretoria, eu tenho convicção e uma obsessão, inclusive, né, de chamar cada vez mais advogados a fazerem parte, entenderem como funciona, porque há espaço para todos. A casa tem uma porta escancarada para todos os advogados que desejam participar, trabalhar e engrandecer a OAB. É isso mesmo. E você, Mário, por que abrir mão de um tempo da sua advocacia para se dedicar como presidente da OAB Londrina? Por que o Mário vai fazer diferença lá dentro da diretoria? O que você tem para nos falar um pouquinho disso? Eu só queria fazer um comentário. Lógico. Antes do que o Diogo me chamou a atenção, que entrou muito novo, como usou a palavra pequenininho, né, dentro da comissão. Isso é impressionante, porque, como eu disse antes, a gente vai entendendo a ordem e cada vez criando um vínculo maior aí com a advocacia. Isso faz toda a diferença. A OAB Londrina, no Paraná, nunca teve porta fechada, né? Eu nunca participei da OAB, nunca me chamaram. É só ir na comissão e começar a trabalhar. E começar a trabalhar, você começa a entender como funciona. E você vai galgando áreas, espaços dentro da OAB, vai entendendo como funciona todo o organismo. E assim que você consegue ganhar know-how, experiência, para gerir um órgão desse tamanho, né? Não dá para chegar e falar assim, eu quero ser. Você tem que saber, eu falo assim, olha, eu quero ser piloto de avião, deixa eu entrar aí e pilotar. Não funciona assim. Sim. Né? Você tem que saber fazer a gestão de um escritório de advocacia. Você tendo a gestão do escritório de advocacia, você pode aprender como funciona as peculiaridades da OAB para poder fazer a gestão da ordem. Né? Então, eu tenho ambição de um dia ser, eu diria que isso não é ambição, as coisas chamam, os espaços se abrem. Não ser presidente da ordem ou presidente de qualquer coisa. Eu acho que não tem que ser uma ambição da pessoa. As coisas têm que ir acontecendo naturalmente, começando devagar, entendendo como que funciona. Agora, retornando à sua pergunta, por que eu estou submetendo meu nome ao nosso
grupo, nosso grupo de amigos 11 de agosto, que é um grupo que, na verdade, não é um grupo que nos reúne só pela amizade, é um grupo que nos reúne pelo ideal de advocacia ética, combativa e de gestão de ordem transparente e eficiente, né? Isso é o Grupo 11 de Agosto. A 11 de Agosto não são pessoas, mas são ideias e ideais que permanecem ano a ano. Quem não faz parte ou não se encontra nesses ideais, acaba se afastando. Quando sugeriram o meu nome, é evidente, eu vou ter um pouco de prejuízo de tempo no escritório de advocacia, que é o meu sustento. Eu vivo só da advocacia, né? Sempre vivi só da advocacia. Tudo que eu tenho, inclusive família, nasceu da advocacia. Minha esposa é professora de Direito Tributário na PUC, a Raquel. Então, por que eu atendi esse chamado para a candidatura, e tenho certeza que vocês também passaram por isso? A advocacia me deu tudo. Eu tenho que retornar um pouco, né? Eu tenho que pegar aquilo que eu aprendi em todos esses anos e tudo que a ordem me deu e retornar na gestão, para que essas pessoas, esses advogados que hoje estão começando ou estão em dificuldade, mesmo depois de muito tempo de estrada, que eu possa tentar fazer alguma coisa para ajudar. É isso. Diogo, e pensando então agora numa nova gestão, né, pro próximo ano, você como diretor tesoureiro, que propostas você acha que pode apresentar, que são importantes, que a advocacia de Londrina e região precisa realmente nesse momento? Se a gente olhar os últimos anos, a gente observa que cada vez mais nós temos novos advogados participando da OAB. Isso é um fato, né? Nós temos 40 e poucas comissões na OAB Londrina atualmente, com diversos ramos, né, representados por diversos advogados. A ideia é ampliar cada vez mais a participação dos advogados. Então, pensando em propostas, melhorias, né, é criar meios para que mais advogados fiquem sabendo dessas reuniões, fiquem sabendo daquilo que acontece nas reuniões, dos benefícios, né, que as comissões trazem para a advocacia e para o exercício da advocacia, e que eles participem. Uma ideia que vem surgindo, que é uma ideia até da nossa atual diretora, Jaqueline, né? É a criação, por exemplo, de ambientes em que se possa ter ali um cuidado com as crianças enquanto os advogados, e principalmente os advogados, participam dessas reuniões. Então, uma ideia que vem surgindo, que vem sedimentando, é ter um espaço. A gente pode chamar de espaço kids, de espaço lazer, enfim, com recreadores ou com alguém que tenha condições ali de cuidar das crianças enquanto as mamães, os papais participam das reuniões dentro da OAB. Muitas pessoas deixam de participar em razão de terem que ficar com seus filhos em casa. Isso é de extrema relevância. O CCA, por exemplo, passou recentemente por uma grande reforma. O campo de futebol foi revitalizado, quadras de beach tênis foram implementadas, vestiários adequados, inclusive, para as advogadas, mas falta, por exemplo, uma quadra poliesportiva para que as pessoas que se interessam por vôlei, basquete, enfim, participem também. E principalmente, né, e eu acho que aí a gente pode ter um grande avanço, é a capacitação do advogado. Eu acho que a tecnologia está lá na frente e a gente está aqui para trás. Então, eu entendo que a ordem hoje pode criar mecanismos com cursos, oficinas, né, workshops, para que o advogado se atualize cada vez mais, principalmente inteligência artificial, novas tecnologias, que isso, sem dúvida, faz parte da nossa vida atualmente. Veio para ficar, né? E às vezes assusta quem já tem um pouco mais de experiência na advocacia, a inteligência artificial, as novas tecnologias.
E a OAB poder proporcionar essa capacitação para esse advogado que já não é mais tão jovem, né, que está sendo surpreendido por essas novas tecnologias, sem dúvida é fundamental. E até, Diogo, achei interessante essa ideia que você trouxe, que a diretoria da Jovem Advocacia já tinha apresentado, né, vocês estão discutindo na atual gestão, e que é uma intenção levarmos para a próxima gestão desse espaço na nossa subseção para a mãe poder, ou o pai, poder deixar ali seu filho, porque hoje, depois da pandemia, eu acho que muitos advogados exercem sua advocacia em casa, né? Então, muitas mães estão com crianças pequenas dentro de casa, advogando dentro de casa, fazendo audiência, atendendo cliente online. Mas aí, quando ela quer participar dessa convivência que é tão importante na OAB, as comissões, os eventos, ter esse lugar de acolhimento, sem dúvida, é fundamental, sem dúvida. Muito bem. E Mário Xavier, o que você tem de proposta? O que você acha que pode trazer para uma nova gestão como presidente da OAB? Eu penso muito no advogado, na advogada, sabe? A OAB, ao longo dos anos, a subseção de Londrina em especial, ela criou uma infraestrutura que em poucos lugares do Brasil tem. Nós somos a maior subseção do sul do Brasil, inclusive maior que algumas seccionais. E nós temos aqui o edifício, a sede Lauro Zanetti, o edifício Tuparandi, que apresenta vários serviços para a advocacia. Uma linda sede no centro cívico, e temos um centro de convivência fantástico também que os advogados podem usar para prática de esportes, para festas. Então acho que estrutura a gente tem que sempre melhorar, sempre criar mais, porque a finalidade da OAB é prestar serviço para o advogado, para a advogada. Mas numa linha de raciocínio que o Diogo colocou agora, que é a capacitação do advogado. A gente tem um campo enorme para trabalhar nisso, né? A Thalita, professora, sabe o quanto é importante a formação técnica do advogado. E a gente tem estrutura, capilaridade e alcance para trazer grandes nomes de advogados e advogadas para darem cursos para os advogados de Londrina e da subseção de Londrina da região. E eu digo isso porque às vezes a pessoa sai da faculdade, passa no exame da ordem e falta mais alguma coisa ou de experiência ou dicas práticas do que aquilo que ela aprendeu lá na academia, transformar isso no exercício da advocacia. Então a gente pensa numa grande incubadora para a formação de advogados, advogadas, de profissionais, trazendo com conteúdo programático assim, interessante, prático, além daquilo que a Escola Superior de Advocacia já traz, com cursos online e presenciais, a gente fazer uma mini, digamos assim, uma mini faculdade, né, dentro da OAB, com conteúdo programático em cada disciplina de interesse, e fazer a inserção desse novo advogado nesse novo mundo. Olha, aqui as alegações finais aqui no processo criminal é assim, e isso é importante você atacar, né? Uma audiência trabalhista, isso aqui é importante você saber. E isso em todas as áreas, para que a pessoa consiga entender aquilo que ela aprendeu lá na faculdade, como que aquilo funciona na prática. Qualificando a advocacia será mais respeitada, a advocacia será melhor e terá uma maior contribuição social para a sociedade. Então é isso que eu penso, manter a estrutura, aumentando os serviços para o advogado e, em especial, melhorar a capacitação do advogado. Sem dúvida. A gente percebe, Mário, que em toda a sua fala, todo o seu discurso, aparece a questão do estudo, né? Quanto isso é importante na sua vida, acredito que foi muito importante na sua formação como profissional, né? E quanto você valoriza o estudar realmente, o conhecimento, porque às vezes a gente fica muito ligado na prática da advocacia, que isso toma bastante tempo e esquece da leitura, do estudo, né? Mas isso realmente, sem dúvida, é muito importante. É isso, porque assim, um advogado com 6 meses de ordem, ele tem os mesmos direitos e deveres com um advogado de 40 anos de profissão. Né? Ele está equiparado e, portanto, ele tem que duelar de igual para igual. Uma vez eu ouvi de um grande jurista com quem estive,
professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que ele me disse, ele queria que eu escrevesse um livro, e eu falei que eu não tinha experiência para escrever livros assim, né? E ele falou assim: Mário, preste atenção, a experiência é um problema que o tempo resolve. Sim. E aquilo me chamou a atenção. Só que a experiência, o tempo pode ser tardio para quem está começando a advocacia. Então é bom que se qualifique o quanto antes, comece a advocacia já com aquele ritmo de estudo que já veio da faculdade, não perca aquele ritmo, continue, porque daí ele vai se equiparar logo ao profissional de 40 anos e poderá exercer ali uma linda carreira. Então, para a gente encerrar esse bate-papo aqui com o Diogo e com o Mário Xavier, vou pedir para vocês definirem uma palavra. Vou começar pelo Mário agora. Mário, em uma palavra, o que é advocacia para você? Eu preciso de uma deferência especial. Podem ser duas? Pode ser duas. Podem ser duas. Mas bem curtas. A primeira é confiança, como eu já disse no começo, né? As pessoas, não só o seu cliente, o outro lado, o ex-adverso, e os juízes têm que acreditar no que você fala e no que você escreve, né? Isso o transforma num profissional respeitado. E a segunda, pode ser perseverança ou persistência. A advocacia é uma profissão duríssima, só que ela não é ingrata. Ela retorna para quem trabalha, insiste e trabalha corretamente. Então acho que persistência e confiança são as duas palavras muito ligadas aí à advocacia. Muito bem. Diogo, também, se quiser falar duas palavras, né, para trazer igualdade aqui para os dois. Thalita, eu vou falar em duas também. Eu até tinha colocado aqui. A advocacia, para mim, primeiro é vocação, né? Primeiro é aptidão, né, de advogar, de fazer a diferença na vida da pessoa, né? Enfim, de alguma forma contribuir para que a sorte daquela pessoa, daquela empresa, né, seja dentro da justiça reconhecida. E segundo, é a realização, né? Eu me sinto totalmente realizado na advocacia, né? Como uma das melhores profissões que a gente poderia, né, imaginar aí para a nossa vida. Muito bem. Queria agradecer, então, Mário Xavier, Diogo Menoncin, por essa conversa, por esse bate-papo, trazer um pouco as ideias que vocês têm para a nossa OAB Londrina, né? Então, a gente está aqui em campanha, né, pela diretoria da nossa OAB Londrina, e a gente sabe o quanto é importante que advogados e advogadas que estão na luta do dia a dia, né, Mário? Sim. Da advocacia, estejam cuidando da nossa OAB e cuidando dos nossos colegas que precisam tanto desse apoio da OAB. Então, agradeço muito a participação de vocês dois. Obrigada. Viva a advocacia. Viva a advocacia.